Bom dia, crianças. Vamos para a nossa correção da atividade de ontem. Ontem nós estudamos matemática e estudamos gráficos, né? Tia falou para vocês um pouco sobre gráficos. O que são gráficos? Gráficos é uma forma de representar uma situação envolvendo imagens, pessoas, números, vários tipos de coisa, através de uma imagem. Eles são usados bastante em jornais, em revistas, em folhetos, não é? Em livros, nós vamos ver bastante. Tia falou também para vocês que existem vários tipos de gráficos. Porém, na aula de ontem, Tia apresentou para vocês apenas esses dois tipos de gráfico, que são os mais simples e que vocês irão ver durante esse ano, certo? Mais para frente poderemos ver outros tipos de gráficos, certo? Então, nós temos aqui o gráfico em forma de pizza, né? Cada cor dessa tem um número dentro. E aqui, na legenda, tem a cor referente. Na legenda diz o que é que esta cor está representando. Por exemplo, suponhamos que isso daqui seja o número de pessoas, de mulheres que trabalham fora de casa. Então, aqui você vai, como você vai descobrir isso? Você vai olhar para essa cor, procurar essa corzinha aqui e ler o que tem na frente. Aí você vai saber o que está representando, certo? Esse abaixo é o gráfico em forma de barra, né? Olha, as barrinhas, que até deu exemplo aqui no quadro, né? Desenhou, não muito bem, porque vocês sabem que Tia é péssima em desenho, mas deu para segurar, né? Então, aqui estão as barrinhas. Aqui embaixo tem o nome do que esse gráfico está representando. Pode ser de pessoas, consumo de água, consumo de energia, alimentos, frutas, brincadeiras, roupas, qualquer coisa, certo? E aqui do lado tem os números. Cada número equivale a uma unidade. 0, por exemplo, suponhamos que a gente vai fazer uma votação sobre frutas. Aí, digamos que tenha o abacaxi. Então, na turminha, ninguém gosta de abacaxi. O que é que vai acontecer? Aqui no 0, não vai ser pintado, não vai ser representado, certo, meus amores? Aí, maçã. 5 crianças gostam de maçã. Aí, vocês procuram o número aqui, 5, e pintam os 5 quadrinhos. E assim sucessivamente, tá certo? Então, Tia trouxe para vocês essa atividade aqui, não é? Atividade junina, como nós estamos na época junina, estamos fazendo uma sequência didática de atividades juninas, envolvendo principalmente português e matemática e também outras disciplinas, não é? História, por exemplo, ciências, geografia, tudo isso a gente vai ver um pouquinho. Então, diz o seguinte: arraial legal. Observe a cena. Primeiro vocês vão observar esta cena. O que é que vocês vão ver aqui? Vocês vão ver crianças, fogueiras, balões, estrelas. E aqui embaixo tem o gráfico todo limpo. Como eu disse a vocês, aqui tem os nomes do que você vai representar. Então, no primeiro aqui tem meninas. Então, você vem para a figura e você vai contar. Quantas meninas tem? Eu encontrei 3 meninas. Então, você volta para o gráfico e pinta 3 quadradinhos. Meninos, 2 meninos. Pinta 2 quadradinhos, certo? Bandeiras. São 8 bandeiras, ó. A gente pode contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vem pro gráfico e conta e pinta 8 quadradinhos, que representam o total de bandeiras.
Estrelas, 6 estrelas, 6 quadrinhos pintados. Balões, apenas 2. Se alguém não conseguiu enxergar, eles estão bem aqui, tá certo? Olha, um aqui e o outro aqui, um pouquinho claro, mas dá para vocês visualizarem. Aí você vai lá embaixo e pinta apenas 2 quadrinhos. E fogueira, nós temos apenas uma, não é? Então, pinta apenas uma fogueirinha. Tá certo, meus amores? Está aí a respostinha. E agora vamos para a nossa aula de hoje. Bem, meus amores, dando continuidade à nossa aula, não é? Hoje nós vamos trabalhar português. Durante essa sequência que tia fez, nós não vamos trabalhar no livro, nós vamos trabalhar apenas essas atividades que vocês receberam, certo, minhas crianças? Nós vamos trabalhar hoje e em quase todos os dias também a disciplina de artes. Por quê? Porque vai ter desenho e pintura, certo? Nós vamos fazer aulas interdisciplinar, ou seja, trabalhando mais de uma disciplina numa aula só. Por exemplo, a de hoje tem pintura, tá vendo aqui? Tem pintura aqui. Nós vamos trabalhar português e artes. Em português, nós vamos trabalhar o gênero textual que vocês conhecem, já estudaram várias vezes, não é? Que é o nosso famoso poema. E em artes nós vamos trabalhar a pintura, tá certo? Pintura, que vai colocar aqui. Então, em relação ao poema, já foi dito várias vezes para vocês as características do poema, mas não custa nada repetir, não é? É sempre bom ouvir novamente para ir fixando na mente de vocês, tá certo? Quais são as principais características do poema? Título, características. Primeiro, título, não é? O que é o título, crianças? O título é o nome do texto. Como eu disse, todo texto tem que ter o nome. Quando não tiver, é porque eu quero que vocês usem a criatividade de vocês e criem um título para aquele texto, certo? Outra característica, ele é formado por versos, não é? O que são os versos? Os versos são as linhas do poema. Cada linha que você lê, que você escrever, é um verso. 3. Estrofes. O que são as estrofes? As estrofes é o conjunto de linhas. As linhas, os versos, eles são escritos pertinho um do outro. Quando tiver um espaço maior entre um verso e outro, ali significa que acabou uma estrofe e iniciou a outra. Eu vou mostrar aqui na atividade bem direitinho para vocês saberem identificar o que são versos, o que são estrofes e quando eles são separados, tá certo? E também rimas, não é? Palavras que rimam, aliás, desculpem. O que são palavras que rimam? São palavras que terminam com o som parecido. Por exemplo, pé e café, bota e gosta. Observe o som do final da palavra, não é do início, tá certo? Olha, vamos ver aqui. Cama e dama. Ó, observe, cama, dama.
Então, essas duas palavras, elas rimam. Por quê? Porque terminam com o som parecido, tá certo? Vou dar outro exemplo. Pelé e filé. Ó, Pelé, filé. Lé e lé. Também rimam. Então, quando vocês forem procurar palavras que rimam, vocês esqueçam o início da palavra. Vocês vão observar apenas a última sílaba, o som da última sílaba, que é aonde está a rima da palavra. Certo, meus amores? Agora a tia vai explicar aqui para vocês na atividade, certo? A atividade de vocês é essa. Noite de quadrilha. Noite de quadrilha é o quê? É o título, não é? Ó, o título, Noite de Quadrilha. Aí abaixo nós temos, prestem atenção. No mês de junho tem quadrilha no arraial. Noite de muita dança, comilança e forró. Fogueira acesa no quintal. Caldo, milho, canjica e pão de ló. Se vocês observarem aí, essas 4 linhas, que são versos que eu acabei de ler, elas formam uma estrofe. Observem bem aqui. O espaço entre uma linha e outra, entre um verso e outro. Então, aqui é um verso, 2, 3, 4. Então, esses 4 versos aqui formam uma estrofe. Agora, observe o espaço que tem desse último verso da primeira estrofe para o primeiro verso da segunda estrofe. Olhe que o espaço é maior. É aqui aonde vocês identificam quantas estrofes tem o poema, certo? Por esses espaços. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes, porque tem esses espaços que separam elas. Vamos continuando. Todos estão chegando, as mulheres com seus vestidos de chita amarela e os homens galopando, de chapéu, bota, estribo e fivela. Observe que tem palavras que rimam em todos os versos. Estrofes também. A festança está animada, pipoca, paçoca e cocada, bandeirinhas, fogos e danças. Essa festa vai até a madrugada. Chegou a hora da quadrilha, cada um com o seu par. O sanfoneiro toca a noite inteira e todos dançam até o dia raiar. Então aí nós temos as 4 estrofes, né? Cada linha de uma estrofe é um verso. Abaixo tem um nome, Regina Vilaça. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a autora, ou seja, a pessoa que escreveu esse poema, tá certo, crianças? Mas o nome da autora não é verso, não conta como verso, tá bom? Como vocês observaram, nós lemos esse texto e também falamos sobre comidas, alimentos. Então, além do poema, da pintura, que é artes, poema português, pintura, artes, alimentos, vai entrar em que disciplina, gente? Ó, observem bem em uma aula só. Nós trabalhamos português com poema, ciências com alimentos e arte com pintura. Então, nós estamos fazendo uma aula só, trabalhando 3 disciplinas: português, ciências e artes, não é? Então, vamos para a nossa atividade. No verso tem compreensão do texto. Primeiro, de acordo com o texto lido, que festa estão comemorando? Fazem 5 dias que nós estamos trabalhando, 4 dias, não é? Que terça
houve aula, mas tia enviou uma atividadezinha para vocês fazerem, não é, meus amores? Que festa estamos comemorando? Segunda questão, qual é o gênero textual apresentado? Qual é o gênero que nós estudamos, que eu expliquei aqui no quadro? Tem 3 alternativas, você vai marcar apenas carta, poema ou cantiga de roda. Observem que a cantiga de roda e o poema, eles têm características bem parecidas, mas assistam a aula do início, se tiver dúvida, que vocês vão ver qual é o que nós estamos estudando hoje. Na questão 3, no texto, fala sobre algumas comidas típicas das festas juninas. Quais são elas? Aí vocês vão voltar aqui e vão procurar, não é? Se não me engano, tem 3 comidas típicas. Aí vocês vão escrever na terceira questão. Questão 4. Quantas estrofes tem esse poema? O que são estrofes? São esses pedaços aqui que são separados por esse espaço. E quantos versos? O que são os versos? Cada linha. Você sai contando. Cada linha que tiver um verso. Então, você vai contar todas as linhas do poema e escrever na questão 5. 6. Retire do texto as palavras que rimam com arraial, amarela, animada e pá. Eu tirei apenas uma de cada estrofe. Então, arraial, vocês vão encontrar a palavra que rima com ela na primeira estrofe. A outra na segunda, a outra na terceira e a outra na quarta. Certo, meus amores? E aqui embaixo, mais uma vez, trabalhando ciência sobre alimentos, né? Nós temos aqui para vocês pintarem, né? Ligue os nomes às comidas típicas das festas juninas. Aqui estão as comidas e aqui estão os nomes. Então, isso aqui é o quê? É milho. Então, você vai procurar milho aqui e vai ligar, ó. Tem a espiguinha de milho, lá vou eu com minha espiga de milho toda. E aqui embaixo tem o nome milho, certo? Então, você pinta o desenho para você já saber que achou o nome dele e faz a ligação. Certo, crianças? Então, nossa aulinha de hoje é essa. Espero que vocês assistam o vídeo com muito carinho, prestem bem atenção e não esqueçam de preencher o cabeçalho com letra maiúscula inicial e com letra cursiva. Um beijo grande, um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se divirtam, brinquem, mas com cuidado. Não esqueça desse bichinho perigoso que está aí solto, destruindo a vida de muitas pessoas. Tá bom, minhas crianças? Um beijo no coração a todos vocês. Nas festas juninas podemos comer muitos pratos típicos e gostosos. Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento. Vamos conhecer alguns exemplos de comidas típicas juninas? Pamonha, bolo de milho, milho assado, milho cozido, pipoca, curau de milho, cuscuz, maçã do amor, galinhada, arroz doce, pé de moleque. Que delícia! Se você conhece algum alimento que eu não falei, manda um videozinho pra Tia Nath falando sobre ele. Até a próxima aula. Beijos!